Amém, meus irmãos? Vamos à palavra? A palavra ela está escrita no Evangelho de Marcos, capítulo 46, ela vai até ao 52. Vamos à palavra? Depois foram para Jericó. O tema da minha Bíblia é o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse-lhes: que eu chamasse? Eu chamaram e o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Algumas das pessoas que vieram buscar. Ele, lançando de si a sua capa, jogou a sua capa fora. Levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, lhe disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, que a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, meus irmãos? A palavra ela vem relatando do cego Bartimeu, filho de Timeu, que estava assentado ao meio do caminho. Algumas traduções de algumas Bíblias falam que ele ouviu por alguma pessoa que quem estava passando era Jesus. E prontamente ele começou a clamar: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. E algumas traduções dizem para que ele se calasse, pois Jesus estava distante, Jesus estava longe e não ia ouvir o clamor dele. Mas nós vemos aqui, acabamos de ler, que Jesus Cristo ele ouviu e mandou que o chamasse, que o trouxesse. E as pessoas que foram buscar disse para ele: tem bom ânimo, ele te chama. Amém, meus irmãos? Coisa linda, coisa maravilhosa. E a multidão ela quis impedir que o cego Bartimeu chegasse até Jesus. Você vê que algumas pessoas falam: cala-te, ele não vai te ouvir. Olha a multidão, assim, eu estou parafraseando, olha a grande multidão que está indo junto com ele. Você acha, assim, estou parafraseando, mas você acha que ele vai te ouvir? Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela fala no livro do profeta Isaías que Deus ele tem ouvido, ele nos ouve, e que ele tem braço e ele nos abençoa. Independentemente de qual seja a multidão que você esteja seguindo, independentemente de qual seja o seu empreendimento, de repente você pensa assim: será se ele vai me ouvir? Sim, ele te ouve. Ele tem ouvido e ele te ouve. Será se ele vai me abençoar? Sim, ele tem braço e te abençoa. Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para poder tirar o pecado da humanidade. Ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas você vê, presta atenção, uma grande multidão seguia a Jesus. Vocês lembram de alguma coisa da minha palavra anterior, da mulher do fluxo de sangue? Quando a mulher do fluxo de sangue, ela colocou no coração dela que somente se ela tocasse nas vestes de Jesus ela seria sarada. E imediatamente assim que ela tocou nas vestes de Jesus, ela foi sarada. Ela foi curada.
Mas ela, para fazer isso, ela teve que se esforçar. O cego Bartimeu, quando ele começou a clamar, a multidão quis calar ele. E muitas das vezes, meus irmãos, muitas pessoas querem nos calar. Querem paralisar a nossa fé. Pô, Edmilson, para. Ele não vai te ouvir. Evangelista Edmilson, ele não vai te ouvir. Ele não vai ouvir o seu clamor, o seu pedido de socorro, mas eu sei a quem eu sigo, a quem eu sirvo. Eu sirvo a um Deus que tem ouvido, que me ouve, e eu sirvo a um Deus que tem braço e me abençoa. Amém? Independentemente de qualquer situação que, meus irmãos, que você esteja passando, que a sua família esteja passando, Deus tem o poder de mudar situações. Ele mudou a situação do cego Bartimeu, filho de Timeu. Ele mudou a situação da mulher do fluxo de sangue. Mas muitas das vezes a multidão quer nos calar, a multidão quer nos parar. Mas Deus, Ele nos ouve e Ele nos abençoa. Amém, meus irmãos? Que os irmãos venham refletir nessa palavra, né? Veja que coisa mais linda. E quando a multidão quis parar ele clamava mais alto: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, ouça o meu clamor. E a mulher do fluxo de sangue, ela sentou no coração dela: se somente eu tocar na veste dele, eu seria sarado. Deus é o mesmo, não mudou. Muitos de nós mudamos, mas Jesus Cristo, o Filho de Davi, o Filho de Deus, ele não mudou. Ele continua sarando, ele continua curando, ele continua libertando, ele continua reescrevendo histórias. Assenta isso no seu coração, meus irmãos. Deus, ele nos ouve, Deus, ele nos socorre. Que Deus, na tarde deste dia, venha entrar em sua casa, entrar no seu lar, e que esta palavra venha fazer morada no seu coração. Meus irmãos, prestem bem atenção. Ele ouviu aquele cego que clamava, mas aquele cego, ele se esforçou, ele não deixou que a multidão o parasse. Ele sentiu sair virtude quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou nele. Oh, grande Deus, aleluia, aleluia. Seja exaltado, seja engrandecido, ó Deus poderoso. Ele pode mudar a sua sorte, ele pode mudar a minha sorte, ele pode mudar a sua situação, ele pode mudar a nossa situação. Pois lá no livro de Deus está escrito que a fé é um firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos pela fé que ela possa acontecer. Amém? A paz de Cristo Jesus. Compartilhe essa palavra, se inscreva lá no meu canal. Edmilson Perfonte, palavra de fé. Amém? Que essa palavra ela venha fazer morada no seu coração. Compartilhe com seus familiares. Meus irmãos, não deixe de compartilhar. Amém? E se você quiser, se inscreve lá no meu canal. Amém? Mas também, se não quiser, mas o que eu te peço, que você compartilhe a palavra. O seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda, o seu vizinho da frente, para que eles venham ter essa percepção que Jesus Cristo, ele salva, ele cura, ele liberta. Ele não mudou, ele é o mesmo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és um Deus que tem o poder de sarar, de curar, de libertar, de mudar histórias e de reescrever histórias. Mas, Pai, tudo isso acontece mediante a minha fé. Tudo isso acontece, Senhor, mediante a nossa fé. Nos ajuda, Senhor, a exercitarmos a nossa fé. Porque Tu és o mesmo Deus que sarou, Pai, que deu vistas aos cegos Bartimeu.
Tu és o mesmo Deus que quando aquela mulher, Pai, se esforçou em meio à multidão e tocou, Pai, nas suas vestes, ela foi sarada. E sentiu no mesmo momento aquele fluxo parar. Tu és o mesmo, o Senhor não mudou, Pai. Ajuda cada pessoa que irá, Pai, ver esse vídeo, cada pessoa que está passando por um momento, por uma dificuldade, Pai, Pai, um problema de saúde. Esta palavra venha fazer morada no coração, Senhor, dessas pessoas, que ela venha entrar em cada casa, entrar em cada lar. Senhor, o meu desejo é que o seu nome venha a ser exaltado, que o seu nome venha a ser engrandecido através dessa palavra e que ela venha fazer morada em cada coração. Assim, Senhor, eu te oro e assim, Senhor, eu te agradeço neste nome santo e todo-poderoso, que é o nome de Jesus Cristo, o seu Filho amado, aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Amém, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Não esqueçam de compartilhar essa palavra. Amém? Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a casa. Deus abençoe a família. Deus abençoe o lar de vocês. Amém? Fiquem com Deus e uma boa tarde.